Começou. Boa noite a todos, então, né? Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início à terceira semana acadêmica da farmácia da Unicesumar. Hoje é o primeiro dia da semana acadêmica, no entanto, nós já estamos na terceira palestra do dia, né? Tivemos 2 pela manhã e agora no período noturno nós teremos mais 2. Hoje serão, então, 2 assuntos muito interessantes. Eu espero que todos aproveitem e enviem perguntas para a gente encaminhar para o nosso palestrante. O primeiro convidado, então, é o farmacêutico Gustavo Alves. Ele vai falar sobre o Alzheimer, né? Desde já quero agradecer muito a sua presença, Gustavo, em nome dos alunos, em nome de todos os professores, em nome da instituição, né? É uma honra para a gente recebê-lo aqui na nossa semana acadêmica. E eu vou começar, então, fazendo uma apresentação do nosso convidado, vou fazer uma rápida descrição da sua história profissional, tá? Gustavo Alves, então, é farmacêutico bioquímico, pós-graduado em farmácia hospitalar, mestre em farmácia, doutor em biotecnologia, pós-doutorado em anatomia e cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, curso de farmácia clínica nos Estados Unidos, farmácia hospitalar na França, professor universitário, membro do START, The Alzheimer Association International Society to Advance Alzheimer's Research. Bem-vindo, então, doutor Gustavo, podemos começar. Bom, eu agradeço muito ao convite da professora Caroline. É sempre bom poder falar sobre ciência, ainda mais no momento onde a gente assiste tantas discussões aí, até mesmo negacionistas, né, com relação à ciência. E, como farmacêutico, sempre um grande privilégio poder falar para outros colegas da área da farmácia, para colegas de outros segmentos dentro da saúde, como a enfermagem, nutrição e etc. E de um tema que, sem dúvida, é muito importante, talvez até um pouquinho obscurecido aí pela questão da pandemia, mas a doença de Alzheimer, e a gente vai trazer aqui dados, ela também é uma epidemia. E a partir do momento em que o século XXI foi batizado do século do cérebro, a partir do Prêmio Nobel de Eric Kandel em 2000, a gente então consegue entender a importância de falar sobre a doença de Alzheimer. Eu declaro inicialmente não ter nenhum conflito de interesses, seja a favor ou contrariamente a algum laboratório ou medicamento, porque no transcorrer da minha palestra eu vou citar nome de laboratório, nome de medicamento, e com nenhum intuito de trazer críticas positivas ou negativas, então não tem nenhum conflito de interesse com relação a isso. Bom, a doença de Alzheimer, assim como foi a febre amarela no início do século XX, lá por volta de 1905, 1910, como aconteceu recentemente com a H1N1, como acontece com a dengue há muitos anos no Brasil, como aconteceu com a ebola, desde 1976, quando Peter Piot reconheceu o ebola, as margens do rio Ebola, na República Popular do Congo. A gente fala de epidemias, e várias epidemias vieram, muitas virão, infelizmente. O SARS-CoV-2 é mais uma delas, como vocês estão vendo a estrutura aí do SARS-CoV-2, com as suas espículas, né, a famosa proteína S, e a doença de Alzheimer também é uma epidemia. A grande diferença é que a doença de Alzheimer ela não cursa com características relacionadas a um agente etiológico, como nós temos em todas essas que eu citei, e não existe um vírus, não existe um micro-organismo que seja responsável pela transmissão da doença de Alzheimer, até porque ela não é transmitida de uma pessoa para outra, né? Alguém pode dizer, mas recentes estudos mostraram sobre o vírus da herpes, então aí são outras questões, não é exatamente que do processo fisiopatológico sejam responsáveis pela doença de Alzheimer. Eu, mais uma vez, então, dou uma boa noite a todos. Trabalho com Alzheimer desde 2006, quando eu comecei a investigar biomarcadores relacionados às enzimas, às esterases, a butiril-acetilcolinesterase, e aos níveis de acetilcolina em pacientes com e sem a doença. Fizemos um trabalho, ainda na época do mestrado, com uma droga chamada rivastigmina, do laboratório Novartis Exelon, comparando os níveis plasmáticos dessa droga administrada por via oral e administrada por via transdérmica através do PET. Depois, alguns anos para frente, a nossa investigação avançou para a identificação de biomarcadores sanguíneos e salivares, e foi onde, então,
conseguimos encontrar uma grande viabilidade de diagnóstico da doença de Alzheimer através da saliva, que é o trabalho que conduzimos atualmente e que vai agora para uma fase importante a partir do final desse ano e do ano que vem. Então, mais uma vez, muito obrigado, é uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui com vocês. A doença de Alzheimer, hoje, nos Estados Unidos, quando eu falo hoje, eu participo da Alzheimer Association, estive nas últimas conferências, especificamente na última conferência que nós tivemos, na penúltima, né, a última foi em Amsterdã, agora em julho, mas ela foi via remota, mas ano passado, lá em Los Angeles, os dados que a Alzheimer Association divulgou para todo o grupo, hoje nos Estados Unidos a gente tem um diagnóstico de Alzheimer a cada 65 segundos. Esse número, em 2050, ele vai subir para um caso a cada 37 segundos, um diagnóstico a cada 65 segundos. A doença de Alzheimer hoje nos Estados Unidos, ela mata mais do que o câncer de mama e o câncer de próstata juntos. Nós juntarmos todas as vítimas de mama e próstata, nós teremos ainda assim mais vítimas de Alzheimer. Lembrando que as pessoas morrem em decorrência da doença de Alzheimer, como vamos falar mais adiante, como uma demência, e não necessariamente de Alzheimer. A causa mais comum relacionada à morte por Alzheimer são as causas respiratórias, pneumonia aspirativa, problemas respiratórios, depois os problemas cardiovasculares e os problemas renais. Um outro dado também importante é que essa doença acomete as pessoas principalmente entre 60 e 90 anos de idade. Não necessariamente a partir dos 60 ou até o último dia de completar 90 anos. E nós vamos falar aqui, e vamos falar mais adiante, de pessoas que antes dos 60 têm a doença, a partir dos 90, mas a maior taxa de incidência é essa. Outro dado muito importante, mais as mulheres, falaremos também sobre isso, e os dados de hoje, Estados Unidos, 16 milhões de pessoas com Alzheimer, aliás, 5,7, e em 2050 serão 16 milhões, sendo a sexta causa de morte. É muito bom perguntar, mas e o Brasil, Gustavo? Falando dos Estados Unidos, bom, o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes, desses 210 milhões, 27,5 são idosos, calma que não são 27,5 milhões com Alzheimer, mas 27,5 são pessoas idosas. Lembrando que o idoso no Brasil e nos países em desenvolvimento são as pessoas que têm 60 anos ou mais, a partir de 60 anos. Em países desenvolvidos, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, etc., Japão, o indivíduo idoso é aquele com 65 anos ou mais. Esse gap de 5 anos, ele está muito ligado a questões socioeconômicas, a questão de acesso à saúde, alimentação, educação, principalmente, também é um fator que influencia muito. Desses 27,5 milhões de idosos que nós temos no Brasil, calcula-se o número hoje estaria por volta de 2 milhões, aproximadamente, 2 milhões de pessoas com Alzheimer, 2 milhões de brasileiros com Alzheimer. Qual é o dado mais impactante? Claro que o número em si já é impactante, né? Mas o dado que nos preocupa muito, amigos aí que estão nos acompanhando, é que metade dessas pessoas não sabe que tem a doença, elas não têm o diagnóstico, porque a doença de Alzheimer, ela cursa no seu período inicial e até a fase moderada, com episódios que podem ser confundidos com outras doenças, como surtos psicóticos, transtornos de humor, ansiedade, sintomas depressivos, e muitas vezes esse cuidado que vai ser dado, essa assistência que vai ser dada a esse doente, ela não privilegia no caráter inicial o diagnóstico de Alzheimer. E todo esse tempo que a gente perde, ele é bastante precioso. Bom, a doença de Alzheimer, se vocês olharem os dois quadros, o quadro do lado esquerdo, ele traz as 10 causas de morte, as principais, o top 10 aí das mortes no ano 2000. Reparem que, por exemplo, a AIDS ainda aparecia, a tuberculose, né, a AIDS aparecendo ali em 7º lugar, a AIDS no auge, anos 80, e meados dos anos 90, ela chegou a matar mais de 3,2 milhões de pessoas por ano, e o número atual da AIDS é por volta de 800 mil, só 800 mil por ano, quer dizer, só entre aspas, caiu muito, mas a AIDS já não está mais entre as 10 causas de morte, como vocês podem perceber aqui, mas entrou o Alzheimer já está em 5º lugar, então a doença de Alzheimer que nem aparecia entre as 10 maiores causas de morte, já aparece em 5º lugar, e a AIDS já não está mais, por exemplo, né? Quando eu falo sobre Alzheimer, demência, a gente não pode deixar de tratar da questão do envelhecimento, já que o envelhecimento,
é o principal fator de inclusão para que as pessoas tenham a doença de Alzheimer e outras demências que a gente vai citar aqui, Lewy, Huntington, Pick, frontotemporal, vascular, Creutzfeldt-Jakob, etc. Mas no caso da demência de Alzheimer, o envelhecimento, eu sempre, de uma forma assim um pouco lúdica, né, no simbolismo, eu trago essa imagem do Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, todo mundo conhece o Pelé, né? O Pelé, no dia 19 de novembro de 69, ele marcou o milésimo gol, o seu milésimo gol, então isso ficou eternizado, foi um evento que atraiu a imprensa do mundo inteiro, lá no estádio do Maracanã, né, o jogo do Santos contra o Vasco da Gama, o gol aos 33 minutos do segundo tempo, e quando o Pelé fez o gol, ele pega a bola, o jogo não tinha acabado ainda, ele vai até o meio campo, aí toda a imprensa do mundo invade, né, vai com os microfones lá em punho, para ouvir o Pelé, e ele fala, né, que o Brasil precisa cuidar das suas criancinhas. Ele falou, ajudem as criancinhas que precisam de pouco, de quem tem muito. Essa frase, ela ficou muito marcada, porque naquele momento, final dos anos 60, início dos anos 70, nós tínhamos um sério problema no Brasil, que era a pirâmide populacional, com uma grande quantidade de crianças, as crianças nas ruas, as crianças nos faróis de trânsito, ali pedindo esmola, e desamparadas. Era um reflexo de uma pirâmide com um desenho natural, como boa parte do mundo, um sistema piramidal mesmo, com a população idosa lá na pontinha, como vocês estão vendo, a pequena parcela da população idosa e a grande parcela da população na base, ali, que era representada por crianças e jovens adolescentes, etc. Vejam agora do lado direito, em 2018, como que está essa pirâmide, né? Uma pirâmide que vai se transfigurando, com a população idosa aumentando substancialmente. A gente tem, hoje, a população brasileira, 14,6% da população brasileira é formada por idosos, lembrando que, segundo a OMS, quando o número de idosos ultrapassa 14%, a gente considera que é um país envelhecido. O Brasil é um país envelhecido, é um país onde uma margem perto de 15%, e até 2030 esse número vai ser aproximadamente 20% da população formada por idosos. Esse é um dado muito importante que vai corroborar com o que a gente vai falar daqui a pouco sobre a doença de Alzheimer. A expectativa de envelhecimento populacional é grande, e os dados mostram que em 2050 nós teremos 21% da população, um quinto, formada por idosos. E um pouco mais adiante, né, como diria, quem viver verá, né, mas um pouco mais adiante, em 2100, nós teremos 30%, um terço da população mundial formada por idosos. É o chamado efeito baby boom, né? Nós tínhamos o efeito baby boom, que era normalmente associado à época pré-surgimento da pílula anticoncepcional, que era a explosão de nascimentos de crianças, não tinha controle de natalidade, não tinha pílula, não tinha DIU, não tinha nenhum método contraceptivo, e então se olhava a população do mundo, no ano 2000 vai ter um crescimento, não vai ter água, não vai ter comida, tal. Agora a gente tem o efeito baby boom inverso, né? A gente começa a olhar quanto a gente vai ter de idoso daqui a 30 anos, em 2050, e como que vai ser a assistência a esses idosos, né? O idoso envelhece de duas maneiras, a gente chama isso de envelhecimento senescente ou senil, né? O envelhecimento senescente é aquele que é marcado pelo envelhecimento fisiológico propriamente dito. Segundo Charles Darwin, o nosso organismo foi projetado para viver até os 30 anos. Reparem que na era cristã a expectativa de vida era 30 anos, no início do século XX a expectativa de vida era de 42 anos, na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, até os anos 70, subiu para 60, e hoje, no Brasil, por exemplo, é de 75,8. Claro que tem variações, na Suécia é 81 anos, no Japão é 85, no Brasil é 75,8, dentro do mesmo Brasil, no estado de Santa Catarina, a expectativa de vida é de 79 anos, e no estado do Maranhão é de 69 anos. Uma diferença de 10 anos de um estado para outro, por questões óbvias, acesso à saúde, educação, as questões sanitárias, tratamento de água, e tudo isso reflete. Então, a senescência era um processo de envelhecimento natural. Veja, nós temos, segundo a neurociência, aproximadamente 86 bilhões de neurônios para algo em torno de 80 bilhões de células gliais. Esse número já foi atribuído de 1 trilhão de gliais para 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio fazendo ligação com 5, 10, alguns chegam a fazer com 16 mil outros neurônios. Um total de 1,5 vezes 10 a 14 de sinapse. Esse número dá um número próximo de 115 trilhões de sinapses. Uma pessoa com 60 anos, em estado rígido, que não usa droga, que não bebe, que não é um etilista,
que não fuma, que tem uma boa saúde, ela com 60 anos, ela vai perder 4% da velocidade de condução nervosa. Alguém pode falar, Gustavo, 4% é pouco, só 4%, mas tira 4% de 115 tri de sinapse. Ele está perdendo 6 tri de sinapse. É um número muito significativo. Se ela viver até os 80 anos, ela vai perder 39% da velocidade nervosa. Ou seja, ela vai ter 61% só. Então, esses números são muito impactantes. Agora, isso é a senescência. A senilidade, é o que a gente trata na questão do Alzheimer, é o envelhecimento patológico, é o envelhecimento que se dá por processos neurodegenerativos, por doenças, por processos infecciosos, ou seja, pela interferência de algum agente que vai acelerar esse envelhecimento com características mais marcantes. As principais doenças dos idosos, e aí vocês percebem que as demências estão dentre elas, né? Nós temos as doenças cardiovasculares, nós temos as doenças respiratórias, como o DPLC, o efizema, a bronquite, nós temos o câncer com manifestação mais agressiva e com, epidemiologicamente, com uma incidência muito maior após os 60 anos. O indivíduo idoso, ele tem uma queda da resposta imunológica, então ele fica mais suscetível a infecções, as mulheres, principalmente infecções do trato urinário alto, por exemplo, né? O diabetes mellitus, e aí só um parêntese rápido aqui para todos vocês, depois refletirem, dar uma pesquisada, ou eu posso passar materiais para vocês. Os cientistas, nesses últimos congressos que eu tenho participado, existe uma corrente muito forte que chama a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3, pela resistência insulínica cerebral. Então, aqui eu estou tratando do diabetes no sentido como doença crônica, mas só fazendo esse destaque, né? A osteoartrose, as doenças articulares e as demências. E aí, dentre as demências, nós temos a demência de Alzheimer. Mas é importante lembrar que a demência de Alzheimer é a mais comum, corresponde a 65% das demências, mas nós temos outras demências. Temos a demência frontotemporal, temos a demência vascular, que é a segunda mais prevalente, temos a demência provocada pela doença de Parkinson, temos a demência provocada pelos corpúsculos de Lewy, temos a demência de Pick, temos a demência de Huntington, a Coreia de Huntington, temos a demência provocada pela azotemia, temos a demência provocada pela AIDS, temos a demência provocada pela depressão, pelo hipotiroidismo, temos a demência provocada pela Mad-Cal, ou Cal-Crazy, ou Creutzfeldt-Jakob, doença da vaca louca, mas dentre essas demências chamadas irreversíveis, eu trago essas que vocês estão vendo aí agora. Lewy, vascular, frontotemporal, Pick, Huntington, Parkinson, Alzheimer são as mais importantes. Por exemplo, a demência de corpúsculos de Lewy, ou como muitos preferem chamar, corpus de Levy, foi a causa da morte daquele famoso ator de Hollywood, Robin Williams, que fez o filme Jumanji, Patch Adams, e que, num primeiro momento, acharam que quando ele se jogou do prédio seria suicídio, mas, na verdade, uma das características que marcam a demência de Lewy, que é muito parecida com Alzheimer, com relação ao esquecimento, perda de memória, é que em Lewy a gente tem quadros alucinatórios muito frequentes. Durante o dia, a pessoa tem sonhos vívidos, e foi certamente a causa da morte do Patch Adams, né? Que mais? Bom, doença de Alzheimer, e aí acho que é legal, até como fator de curiosidade para todos vocês, né? A gente fala tanto em Alzheimer hoje, mas é importante lembrar que essa doença ela foi descoberta, ela foi identificada pela primeira vez em 1906 por um neuropsiquiatra alemão chamado Alois Alzheimer. Veja, a gente fala neuropsiquiatra, a gente não fala neurocientista. A neurociência não existia no começo do século XX. A neurociência é uma ciência que emergiu especificamente da neurologia, que emergiu também junto com a geriatria, que emergiu junto com a biologia, no final dos anos 90, no comecinho do século XXI ainda, né? Principalmente quando Eric Kandel, um americano de origem judaica da Áustria, ele ganhou o prêmio Nobel no ano 2000, porque ele conseguiu explicar o fenômeno da aquisição da memória, da transformação da memória de curto em longo prazo. Mas o Alzheimer, então, voltando lá em 1906, ele teve uma paciente chamada Frau Auguste Died, 51 anos, essa senhora. Veja, turma, essa é um retrato, tá? É um retrato real, de uma pessoa com 51 anos em 1906. Veja o que era um idoso, e a gente não precisa ir muito longe, vejam os seus avós, ou quem tem bisavô,
veja um idoso de 60 anos, 70 anos hoje, e veja o que era um idoso no começo do século XX, ou que era um idoso nos anos 60. Hoje existem pessoas de 65, 70 anos que sustentam a casa, trabalham, para você ter uma ideia, né? Então, o Alzheimer, em 1906, ele atendeu essa paciente, a Frau Auguste Di, uma paciente que relatava lapsos de memória, muita agressividade, transtornos de comportamento, ela tinha surtos psicóticos, quebrava tudo em casa, começou a desconfiar que o marido estava traindo ela, quer dizer, era muito nervosa. De repente, ela começou a mudar o comportamento dela. E aí o Alzheimer, ele começou a estudar, não tinha esses relatos na ciência ainda, só que ela, logo na sequência, ela foi a óbito, ela morreu. E aí o Alzheimer teve aquilo que a gente chama de insight, né, do cientista, né? Ele foi, pós-mortem, abriu a região frontal, logo que ele abre, o que ele vê? Ele vê o que a gente hoje chama de deposição de placa beta-amiloide, que é a placa senil, e os emaranhados neurofibrilares que são provocados pela hiperfosforilação de uma proteína chamada tau, TAU. Macroscopicamente, ele não pegou a cultura e foi lá olhar uma placa e falou, não, isso é macroscópico, você consegue perceber. Então, o Alzheimer, ele batizou essa doença, que nunca sido descrita na ciência, de doença peculiar dos neurônios do córtex central. Então, o Alzheimer batiza essa doença jamais descrita na ciência, de doença peculiar dos neurônios do córtex central, região cortical, a região chamada neocórtex, pelos neurocientistas, a região que é responsável pelas habilidades, pelo racionalismo, pelo pensamento lógico, pelo abstrato também, enfim. Bom, 4 anos depois, em 1910, Emil Kraepelin, que era o chefe dele lá, o preceptor, o chefe da cadeira, ao ver que existiam muitos outros casos parecidos com o relato de Alzheimer, então ele resolve batizar essa doença de doença de Alzheimer, em homenagem ao Alzheimer. Nós tínhamos isso com muita frequência, até muitos anos atrás, quando os cientistas atribuíam, ou era atribuída a uma doença, o seu próprio nome. Assim foi com o complexo de Golgi, com Camilo Golgi, assim foi com James Parkinson, com a doença de Parkinson, com Huntington, e com tantos outros que a gente poderia citar aqui. Mas aí onde que está o chamado pulo do gato, né, turma? Essa doença foi identificada em 1906, batizada em 1910. O problema é que somente em 1995, os médicos da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, ao vasculharem os achados, ao vasculhar as gavetas, vamos colocar de uma maneira bem direta, os arquivos do começo do século, encontraram os relatos de Alzheimer. Ou seja, essa doença, ela permaneceu obscurecida, ela permaneceu silenciosa do ponto de vista do seu reconhecimento fisiopatológico, ou como doença, por aproximadamente 80 anos, 85 anos para ser mais exato. Era muito comum, e vocês vão se lembrar, talvez a maioria por ser jovem, certamente não viveu essa época, mas era muito comum, há um tempo atrás, o idoso que tinha esquecimento, que tinha comportamento alterado, chamado de caduco. As pessoas falavam assim, esse velho é caduco, esse velho é esclerosado. Eu me formei em farmacêutico em 93. Usei também Goodman Gilman, Katsung, Hang Day, Penilton Silva, Golan, Mosby, todo esse Guyton, todos esses livros que a gente usa aí. Mas nos livros que eu estudei, Goodman Gilman e esses outros que eu citei, não tinha descrição de Alzheimer. Por quê? Porque essa doença não existia descrita na ciência em 1993. E não faz tanto tempo assim, certo? Ou seja, nós perdemos muito tempo na luta contra essa doença porque ela ficou ali guardada e enquanto outros avanços científicos aconteceram, com Alzheimer não foi assim. E vocês vão perceber isso quando eu for citar as drogas que nós temos hoje para tratar a doença. Então, o que é a doença de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa, ainda com características histológicas e fisiopatológicas marcantes, mas onde o processo que causa toda essa desregulação, toda essa morte de neurônios, ainda não está muito bem elucidado. Ocorre uma atrofia do cérebro, e essa atrofia ela começa sempre pelo hipocampo. E aí vocês vão se lembrar que o hipocampo faz parte do sistema límbico, junto com a amígdala e junto com outras estruturas que controlam a emoção, aprendizado, e principalmente, qual é a grande função do hipocampo, turma? É transformar a memória de curto prazo em longo prazo. Ou seja, a doença de Alzheimer, ela vai exatamente na estrutura, que mede cerca de 3 centímetros quadrados,
3 centímetros cúbicos, aliás, desculpa, uma estrutura muito pequena, de um tamanho aproximado, menor do que seu polegar, que fica na profundidade do lobo temporal, e de cada lado do cérebro, e essa estrutura, quando ela é atrofiada, quando ela tem morte de neurônio, o indivíduo perde a capacidade de aprender, de novos aprendizados e de adquirir novas memórias. Você conversa com uma pessoa que tem Alzheimer no nível leve ou moderado, ela é capaz de falar para você a cor do vestido que ela usou na primeira comunhão, como foi o casamento dela, como foi as festas quando ela era criança, lá na fazenda, nos anos 20, nos anos 30, mas ela não consegue lembrar o nome que você disse que você tem para ela há 30 segundos atrás. Por quê? Porque ela não consegue fixar nada de novo. Claro que numa fase mais avançada, na fase avançada, moderada para avançada, leve, moderada e avançada, aí ela tem uma perda total. Olha a região, olha um cérebro normal, aqui da massa branca, massa cinzenta, você vê ali o córtex entorrinal, você percebe ali o hipocampo, o giro, e os sulcos, né, do lado esquerdo, os ventrículos, que são formados com a perda de massa de neurônio, que é uma perda irrecuperável, né? A gente só consegue executar novas funções com esses neurônios que foram perdidos, em alguns casos, pela neuroplasticidade. Caso contrário, a gente não vai conseguir essa proeza, né? Não tem como reconstituir neurônio. Cérebro normal, cérebro com Alzheimer, e o cérebro com Alzheimer dentro do normal. Olha a quantidade de massa que se perde, né? A quantidade enorme. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, de repente numa aula de anatomia, ou até mesmo hoje pelo YouTube, o cérebro de um paciente pós-mortem, obviamente com Alzheimer. A quantidade de sulcos, a quantidade de perda de massas que foram perdidas, que você macroscopicamente consegue perceber. Bom, o grande desafio hoje da doença de Alzheimer, é onde está aí centrada, por exemplo, a minha pesquisa, é no diagnóstico. Esse é o grande problema. O diagnóstico hoje só é feito através digamos que da fusão do olhar do comportamento. Então, eu vou fazer avaliações de comportamento na pessoa que tem Alzheimer. Eu vou fazer uma que chama mini exame de estado mental, que é o mini mental, MEN, onde eu vou atribuir pontos para cada resposta que ela dá. Ela vai ter que atingir pelo menos 30 pontos, mas se ela for analfabeta, a nota de corte pode cair para 19, para 17, isso vai depender muito da análise feita ali pelo geriatra, pelo neurologista. Eu vou fazer o clock draw, a prova do relógio. Eu posso fazer o inventário das atividades diárias, o inventário neuropsiquiátrico. Essa é uma primeira análise. Uma segunda análise, exames de imagem, ressonância magnética é o mais importante. Através da localização de onde se dá essa perda, eu posso, por exemplo, ter um indicativo de que demência é essa. Pode não ser Alzheimer, pode ser frontotemporal, pode ser uma demência vascular, microderrames, pode ser Lewy. E o terceiro são os exames de sangue. Nós vamos olhar plaqueta, nós vamos olhar vitamina B12, nós vamos olhar hemoglobina, nós vamos fazer VDRL. O primeiro exame que o médico pede é o VDRL. Como assim? Neurosífilis? A neurosífilis apresenta os mesmos sintomas de queda cognitiva que o paciente com Alzheimer tem. Então, eu preciso excluir. Ah, mas não tem nenhum risco, ele não tem fator de... Vamos ver se ele não tem neurosífilis, se ele não adquiriu, sei lá, na juventude, isso, enfim, né? Então, exames, os 3 exames, eu vou juntar sangue, também vou olhar no sangue, desculpa, hormônios tiroidianos, T3, TSH, vou olhar colesterol, porque nós já sabemos que o colesterol, ele participa da cascata de formação da APP, a APP é a proteína precursora de amiloide, que vai formar a beta-amiloide, fração 42, 40, 39 aminoácidos, e vou olhar também os exames de comportamento. Então, aqui são informações muito importantes. Ou seja, diagnóstico de Alzheimer hoje 100%, Gustavo, só pós-mortem. Se você abrir e olhar. Ah, mas como que as pessoas hoje têm Alzheimer e são diagnosticadas? Porque aí há esse olhar de vários exames, e aí, claro, os protocolos indicam que a pessoa tem hipótese diagnóstica de Alzheimer. Mas não existe hoje um exame que você crava ali 100% por um único exame que ele tem a doença. Essa aqui é uma foto da VD, avaliação das atividades da vida diária. Então, você consegue escovar o dente, você consegue manusear a fechadura da porta, você consegue tomar banho sozinho, você se alimenta, enfim, são várias perguntas que são feitas em relação à vida diária. Isso aqui é o mini mental, aquele que eu falei. Que dia é hoje? Quanto é 5 mais 5? Fale 3 cores, cite 3 frutas.
quem é o atual, enfim, quem é o nome do atual Papa, coisas do tipo aí que podem ser feitas, né? É por isso que a gente tem que verificar que se a pessoa tiver um nível de intelectualidade educacional mais baixo, a nota de corte do MEN dela vai ter que cair. É uma das coisas que tem sido muito discutidas, né, na pesquisa em doença de Alzheimer. Agora, em fevereiro, no dia 12 e 13 de fevereiro, eu participei de um encontro de pesquisadores de Alzheimer, foi na cidade de Washington. Foi um bate-volta aí, né? E já existia epidemia, mas não era pandemia ainda. Quer dizer, olha como, claro que o SARS-CoV-2 já estava nos Estados Unidos, né? 12 e 13 de fevereiro, mas transitando por aeroportos lá tranquilamente, né? A gente, até pela vida de pesquisador, tendo que trocar ponto de milhagem para conseguir ir, então eu tive que fazer baldeação em vários aeroportos. E uma coisa que me deixou muito impressionado, mas que eu já tinha lido a respeito, mas aí eu assisti lá uma apresentação muito grande, é que hoje os pesquisadores estão colocando como fator de inclusão para ter Alzheimer o fato do indivíduo ser hispânico. Como que é, Gustavo? Dá para você repetir? Você fala muito rápido. Turma, hoje já é considerado como fator de inclusão para ter doença de Alzheimer a pessoa ser hispânica. Por que hispânica? Porque nós temos um nível educacional baixo. E a educação, a intelectualidade, ela é um fator de blindagem. Não vai impedir que a pessoa tenha Alzheimer, mas vai prorrogar o início da doença e vai dar mais qualidade de vida. Ou seja, quanto maior o nível educacional, quanto maior a intelectualidade, você consegue frear o avanço da doença, você consegue prorrogar o avanço da doença. E nós temos esse problema, não só aqui no Brasil, como no restante da América Latina, América Central, ao baixo nível educacional. Essa aqui é a prova do relógio, essa é a mais incrível, não sei se alguém já conhecia. Através de um desenho de um relógio, você pode ter indícios que a pessoa tem Alzheimer. Aí é uma explicação um pouco mais profunda, mas a forma que você coloca o ponteiro é uma análise que a gente vai fazer, né? A forma que é feito o desenho dos números, a forma que é feito o próprio círculo do relógio, pode indicar que a pessoa tenha indícios de Alzheimer. Aqui, as AVDs, como eu citei, e as fases, né? A fase leve, a fase moderada e a fase avançada, ou inicial, intermediária e avançada. Então, no início, as pessoas perguntam, quais são os primeiros sintomas, Gustavo? Lapsos de memória, esquecimento, a pessoa começa a ter desinteresse por coisas que ela sempre gostou de fazer, ela começa a ter a fala um pouco alterada, ela começa a ter um pouco de alteração da fala, parece estar falando meio enrolado, você não consegue entender o que ela está falando. Ela pode ter episódios de se perder em locais que ela nunca se perdeu, que ela vai constantemente. No estágio intermediário, isso se acentua, ela começa a ter dependência, ela começa a ter alterações de comportamento importantes, como depressão, como pequenos surtos psicóticos, muito parecido com sintomas positivos da esquizofrenia, transtornos de humor, insônia, e no estágio avançado, aí você já tem o paciente, muitas vezes, na cadeira de roda, com sonda, onde ele já não reconhece mais ninguém, onde ele fica totalmente dependente. Quanto tempo dura isso, turma? 10 anos se a pessoa for diagnosticada precocemente. Ele pode viver 10 anos com Alzheimer, se ele começar a tomar os remédios, não tem cura, mas se ele começar a tomar os remédios precocemente, tem casos de pessoas que viveram 16 anos com Alzheimer, e tem pessoas que viveram 4, 5 anos, porque já foram diagnosticadas com a doença já muito avançada. Isso aqui são relatos que eu anotava na época que eu fazia um trabalho de voluntário na Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo, né, que os prontuários lá no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da USP, passavam por nós, por uma equipe multi, né, e olha, eu era o único farmacêutico, eu faço até questão de falar isso, dentro do complexo HC, eu era o único farmacêutico que participava desse projeto, que era voluntário. O que era muito comum das pessoas relatarem os familiares? Que o idoso esquece o fogo aceso, ferro de passar roupa ligado, e ele começa a guardar coisa em local que não tem nada a ver, café na geladeira, sapato no armário, manteiga junto com o sapato, sabe, umas coisas que não tem nem pé nem cabeça, começa a repetir muito, que já fez isso há muito tempo e não quer fazer mais, ou seja, perde o interesse de fazer coisas que sempre gostou, o idoso gosta de ver o joguinho de futebol dele, de repente não quer ver mais, fica com raiva de ver o futebol, também não é muito difícil hoje em dia, né, mas não quer mais ir jogar lá a partida de dominó com os amigos dele no barzinho, no boteco, enfim, começa a ter conversas banais e medíocres, que também não é nada de extraordinário hoje em dia, né? Conversas banais, não precisa ter Alzheimer, mas por uma pessoa que nunca teve, falar palavrão e etc, né? Reformaram minha casa, a casa não foi reformada, e a pessoa começa a ter dificuldade, turma, de tomar pequenas decisões, desde
que sapato que eu coloco hoje, eu sei que para as mulheres isso é uma coisa meio normal, mas começa a ser muito frequente. Já tomei banho hoje, e muitas vezes, a gente já assistiu isso, né? Coloca 2 meias, 2 calças, uma por cima da outra, 2 camisas, que está na indecisão, então eu vou colocar as 2 camisas. Então, são situações que acontecem com uma frequência, né? Fatores de risco para a doença. Idade avançada, qual é o principal fator de risco para Alzheimer? Ser idoso. Olha que coisa incrível, né? Quanto mais você vive, maior a chance de ter Alzheimer. Como diz o Leandro Carnal, né? Só tem um jeito de você não ter Alzheimer, é você comer bastante gordura, torresmo, comida oleosa, que aí você morre antes dos 30 de AVC, o infarto, aí você não vai ter Alzheimer. Dos 60 aos 70 anos, a chance de alguém ter Alzheimer é de 0,7, 0,8, 0,75, 0,8%. Mas dos 70 até os 85, essa chance vai subir para 50%. E dos 85 em diante, pode subir exponencialmente para 65%, 70%. Veja, as mulheres com mais chance do que os homens, não se sabe ainda, mas a grande possibilidade é porque as mulheres vivem mais, as mulheres vivem em média aproximadamente 6 anos a mais que os homens. O diabetes, quer dizer, Gustavo, que se eu tenho diabetes, eu vou ter Alzheimer? Não. O diabetes ele é um fator que, digamos que precipita a doença ou que torna a doença mais exacerbada, assim como hipertensão arterial, obesidade, problemas de colesterol. Um outro fator importante, a ausência de rede social. Como assim? É o idoso que não tem Facebook, que não tem Instagram, que não tem Twitter? Não. É o idoso que não tem a social media, que a gente fala, que não tem relacionamento. No último censo do IBGE, apurou-se que 35% dos idosos no Brasil moram sozinhos. 35%. É um número muito alto. O que acontece? A solidão, a ausência de relacionamentos, ela favorece o avanço da doença. Outro dado importante, praticar atividade física pode ser uma arma contra o Alzheimer. Não para evitar até esse momento, mas para fazer com que chegue mais tardiamente e a sua qualidade de vida seja melhor. Porque quando você se exercita, isso foi descoberto há 5 anos só, turma. Nós produzimos um hormônio chamado irisina, que estimula a formação de massa branca. Consequentemente, a massa branca, expansão neuronal. Da mesma forma que se você ler, se você fizer atividades que tirem você do seu dia a dia, diferente do que você faz normalmente, isso vai também ser um fator de blindagem. Maus hábitos de vida, alcoolismo, fumo, o baixo nível educacional, a depressão e a doença de Alzheimer, ela não tem transmissão hereditária. O que até hoje, né, que dia que é hoje? Dia 15 de setembro, né? 16 de setembro de 2020, não tem causa hereditária. Mas os estudos mostram o seguinte: se você tem um pai, se a sua geração, pai ou mãe, e avô ou avó tiveram Alzheimer, a chance de você ter é 50%. Então, repetindo, se seus pais e seus avós tiveram, é 50%. Mas como assim? Ainda não se comprovou essa transmissão hereditária, mas sabemos, isso é comprovado, que existem questões genéticas envolvidas. Quais são essas questões? Pessoas com Alzheimer terão alteração no braço dos cromossomos 14, 19 e 21. O 21 é o mesmo da síndrome de Down. Pessoas com Down que vivem acima de 50 anos, elas terão muito provavelmente, com quase certeza absoluta, elas terão Alzheimer. E hoje a gente vive com pessoas com Down acima de 50 anos. Na minha época, há muito tempo atrás, né, as pessoas com Down era uma doença que normalmente a expectativa de vida era de 40 anos, 35. Hoje as pessoas vivem mais, né? A ciência avançou muito nisso, né? E existe uma doença de Alzheimer chamada DAF, doença de Alzheimer familiar. Essa tem transmissão hereditária, mas essa corresponde a cerca de entre 1 a 6% dos casos só. E essa caracterizada por atingir as pessoas antes de 60 anos. Então, vocês devem ter assistido um filme que passou recentemente aí, um filme hollywoodiano, que é chamado Still Alice, Para Sempre Alice, ganhou o prêmio Nobel, né? A atriz maravilhosa Julianne Moore fez o papel de uma professora, acho que de 53, 54 anos, que teve essa doença de Alzheimer familiar. No meu mestrado, esse trabalho que eu fiz aí com 120 idosos que faziam uso de rivastigmina, nós tivemos uma moça que participou do nosso estudo, mas que já vinha sendo avaliada pelo pessoal da USP. Com 37 anos ela teve Alzheimer. 37 anos. Ela morreu em 6 meses. A doença para ela foi avassaladora. Tá?
qual a hipótese que a gente tem até hoje, ou tinha, né, até pouco tempo atrás, para tratar a doença? A hipótese de que o Alzheimer seria provocado por um déficit de acetilcolina na fenda pós-sináptica. Nós sabemos que a acetilcolina, depois que ela é liberada, ela é imediatamente clivada e destruída por duas enzimas, a butiril e a acetilcolinesterase. Qual a única forma de eu manter a acetilcolina? É inibir a ação dessas enzimas para preservar frações de acetilcolina. Então, foram desenvolvidas drogas capazes de inibir ou antagonizar a ação dessas enzimas. Inibir é mais correto, né? Essas drogas, inicialmente, foram os inibidores de esterase, a rivastigmina, a galantamina e o donepezil. E, na sequência, veio a memantina, que é um antagonista de N-metil-D-aspartato, que antagoniza os receptores de glutamato, que são excitatórios, e, consequentemente, a gente tem preservação de acetilcolina. Então, a única forma encontrada foi com essas drogas que vieram a partir de 1993. Poxa, Gustavo, muitos podem falar, 93 é muito tempo, faz 27 anos, se bobear, tem muitas pessoas que estão assistindo aqui que nem eram nascidas, né? Pois é, mas 23 anos, em termos de evolução da história, é pouco tempo. Uma doença que foi descoberta de novo em 1906, só teve o primeiro medicamento usado contra ela em 1993. Tá? Então, aqui as drogas que nós citamos, donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina, os tratamentos de suporte nos antioxidantes para impedir estresse oxidativo, melhorar a condição dos neurônios, como ômega 3, vitamina C, vitamina E, os anti-inflamatórios, que hoje estão sendo desenvolvidos para tratar Alzheimer, mas a gente, durante muito tempo, a indometacina, e principalmente o naproxeno, tinha uma pequena indicação, porque eu sei que é muita informação, né? A doença de Alzheimer é uma doença inflamatória também, então vocês vão ver daqui a pouco, eu vou passar as drogas que estão em estudo, tem uma droga específica que é um anti-inflamatório cerebral, para impedir a formação da placa, as estatinas, que são usadas ali como tratamento de suporte, né? Então a rosuvastatina, a pravastatina, a simvastatina, todas essas drogas, né, que são usadas para tratamento da doença. No momento em que o celular, deixa eu diminuir a campanha do celular aqui. Os estrógenos, psicofármacos, você vai ver o idoso tomando muito psicofármaco, a partir da fase moderada, o idoso com antipsicóticos, né, principalmente segunda geração, por exemplo, risperidona, olanzapina, quetiapina, temível quetiapina, né, dá até aquele gelado na espinha quando eu falo de quetiapina, porque a quetiapina tem uma titulação que tem que ser muito bem acertada, caso contrário você transforma o idoso numa samambaia, a gente vê muito isso, é muito complicado você lidar com quetiapina, pode tomar lorazepam, pode tomar venlafaxina para sintoma depressivo, fluoxetina, etc., e outras drogas como fitoterápicos, que a gente vai falar aqui, principalmente duas em específico, né, o resveratrol e também a curcumina. Então, o tratamento farmacológico é esse, uma terapia específica, que é essa que eu citei, ou ele vai tomar um anticolinesterásico, ou ele vai tomar anticolinesterásico sozinho, ou ele vai tomar um anticolinesterásico mais antagonista, mais a memantina, ou ele vai tomar só a memantina. Como é que a gente vai definir isso, Gustavo? Protocolo, medicina baseada em evidência. Normalmente, na fase leve, o paciente com Alzheimer, ele vai fazer uso da rivastigmina ou do donepezil. A galantamina não é uma droga de primeira escolha, porque ela tem efeitos colaterais, a meia-vida dela é muito alta, é uma droga ruim de manejar. Dificilmente, no estágio inicial, vai tomar memantina, mas conforme a doença vai avançando, o médico pode associar a memantina à rivastigmina, por exemplo, e lá na frente ele pode deixar só a memantina. Tá? Consequentemente, aí nós temos um outro problema que nós conhecemos muito bem, nós, profissionais de saúde, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos e outros colegas médicos, que é a cascata iatrogênica. Os medicamentos para Alzheimer, os anticolinestérasicos, eles têm algumas reações adversas muito importantes, como cefaleia, dor epigástrica, náusea, vômito, alteração do peso, e aí para combater essas reações adversas, o médico vai lançar mão de drogas como bromoprida, como... Professor. Sim. Pois não. A gabapentina também é utilizada para essa doença? A gabapentina ela também pode ser usada, porque, como eu falei, os antipsicóticos de segunda geração serão utilizados porque você tem transtorno de humor, você tem alterações psicóticas, né? Então, a gabapentina também pode ser usada. A gabapentina, a risperidona, olanzapina,
a própria quetiapina, sim. Ah, tá. Obrigada. Tá? Então, sim. Uma pergunta. Boa noite. Vamos lá. Eu trabalho na farmácia do estado, só que no município de São José, né? Eu nunca vi um caso assim de usar rivastigmina com memantina. Vi bastante paciente com memantina e pramipexol. Não sei se tem alguma coisa, Não, o semelhança. pramipexol, ele vai entrar para essa questão do surto, né? Mas existem muitos protocolos que você associa o anticolinesterásico com a memantina. Então, vai ser memantina mais rivastigmina ou memantina mais donepezil. Dificilmente a galantamina, mas tem muitos protocolos que usam, sim, em estágios avançados. Talvez você não veja, porque aí já é aquele paciente que está institucionalizado, que já está... talvez não é muito paciente ambulatorial, entende? Que vai ter É bem raro, então, de se ver um caso assim, tipo, de 2 fármacos, no caso. Raro? Se é raro, porque Não, eu não é nunca raro. vi. Tem um ano que eu tô lá. E nunca peguei esse paciente assim. Pode ser por causa do caso clínico de cada um, né? Que seja, tá começando mas agora. não é raro, tipo não. assim. Não é raro, acontece. Não diria que é raro, não é tão frequente, mas a gente tem muitos casos, assim, através dos protocolos de usar a abordagem de antagonista de glutamato com inibidor de esterase. Tá? Que mais aqui? Então, como eu estava falando, né, na questão da cascata iatrogênica, você tem lá, ele vai entrar com vários medicamentos para tentar combater as reações adversas desses que eu citei. E na terapêutica complementar, você vai ter o Alzheimer como doença de base ou não, lembrando que é um idoso, então ele pode ter hipertensão também, ele pode ter diabetes, ele pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva, quer dizer, é muito difícil manejar um paciente com Alzheimer pela grande quantidade de medicamentos que ele faz uso e pelas reações adversas que acompanham o uso desses medicamentos. Aqui são as drogas, veja, a primeira droga que surgiu foi a tacrina, que já não existe mais, ela foi tirada de fabricação porque ela é muito hepatotóxica. Depois veio o donepezil, a rivastigmina em 98 e a galantamina no ano 2000. Essas são as drogas mais utilizadas, meia-vida delas. Lembrando que uma das grandes vantagens da rivastigmina em relação a todas as outras é que ela não tem interação medicamentosa com o citocromo P450, CYP450, porque ela é metabolizada na sinapse. Isso é muito legal falar, porque a gente tem aquela ideia que metabolização é sempre fígado, rim, e a metabolização da rivastigmina é sinática, 0,2 milissegundos, nós estamos falando, né? Uma outra vantagem da rivastigmina é que ela faz o tipo de inibição pseudo-irreversível, então ela tem uma durabilidade, um tempo maior de ligação no receptor. Toda essa terapêutica é de curto prazo, a toxicidade gastrointestinal vai acontecer em todas essas drogas, nenhum desses medicamentos freia o avanço da doença, ele apenas prorroga, e são drogas monofuncionais, né, elas atingem um alvo único. Bom, novas perspectivas, eu vou trazer, primeiro assim, quando eu falo em novas perspectivas, eu quero dizer o seguinte, né, peraí que deu ruim aqui. Quando a gente fala em novas perspectivas, existe uma corrida do ouro, turma, para algumas doenças hoje no mundo, né? Então, ao contrário do que muita gente acredita, ou se falou muito algum tempo atrás, olha, a indústria farmacêutica, ela fatura com doença, quanto mais doença, nada disso. Existe uma corrida do ouro para descobrir um medicamento para Alzheimer. Existe uma corrida do ouro para... A Roche tem 2 protocolos de câncer de mama que devem ser, talvez pela pandemia, mas estava previsto agora para 2020, que é a cura do câncer de mama. A AIDS, a gente está perto, depois do Truvada, desse medicamento Truvada, que consegue reduzir em 90% a possibilidade da pessoa se contaminar, já tem drogas que vão chegar dentro de 2 ou 3 anos. Então, e o Alzheimer também, essa coisa de falar, não, a indústria não está investindo, a doença de Alzheimer está entre as 3 doenças que mais se pesquisa hoje no mundo. E nesse mundo corporativo da indústria farmacêutica, que fatura 2,3 trilhões de dólares, faturou em 2018, né, em 2019 não temos ainda os números, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, não as 440, senão a professora vai me xingar, mas eu vou mostrar alguma das drogas que estão em estudo para Alzheimer. Esse material que eu vou mostrar para vocês não tem na internet, não tem nenhum livro. É material que a gente, de teimoso, vai lá no congresso e tira a foto do slide, que não pode, né? No congresso que teve ano passado em Los Angeles. Então, eu vou passar para vocês algumas drogas que estão em estudo para a doença de Alzheimer.
esses estudos começaram lá nos anos 80, anos 90, e essas drogas se baseiam todas na hipótese da beta-amiloide e da proteína tal. Para resumir a história, até final dos anos 90, início dos anos 2000, a hipótese para você combater a doença de Alzheimer era a hipótese colinérgica, que era preservar a acetilcolina, como a gente citou agora, essas drogas aí. De lá para cá, foi uma revolução identificar que a hiperfosforilação da proteína tal, todos nós temos proteína tal, eu tenho, a professora Carol tem, todo mundo tem proteína tal. A proteína tal ela é responsável pela formação pela sustentação do microtúbulo e pela formação da tubulina, é muito importante. Só que em pacientes com Alzheimer, essa proteína tal ela sofre um processo de hiperfosforilação. E essa hiperfosforilação leva à formação de emaranhado neurofibrilar. Grotescamente falando para vocês, o que é um emaranhado neurofibrilar? É como se você preparasse um miojo, um macarrão instantâneo, e não colocasse muita água. Ele fica engrunhado. O cérebro de uma pessoa com Alzheimer, quando você abre, ele apresenta esses emaranhados, como se os neurônios eles estão mortos e todos engrunhados. E a beta-amiloide, que nós também temos, todos nós, só que em pacientes com Alzheimer, ela sofre uma quebra incorreta. Veja que a beta-amiloide ela teria que ser quebrada primeiro por uma enzima chamada beta-secretase e depois pela gama-secretase, em pedaços pequenos para ser eliminada. Em pessoas com Alzheimer, essa primeira e segunda quebra, principalmente a primeira, a beta, ela acontece incorretamente. Então, essa proteína, que aliás é um peptídeo, ela é quebrada em pedaços um pouco maiores. Esses pedaços se acumulam no neurônio, porque eles não poderiam se acumular, e ele gera a formação da placa senil. Então, as drogas que foram desenvolvidas, elas vão combater esse processo. Primeira grande droga que foi pensada para isso, solanezumab, laboratório Lilly. Essa droga foi estudada há quase 10 anos. Em 2016, eu não sei como é que está nosso tempo aí, professor, eu tenho mais quantos minutos aí? 10 minutos? 5 minutos? Como que está nosso tempo? Isso, tem mais uns 10 minutos. Tá, 10 minutos. Então, deixa eu falar do solanezumab. Solanezumab, em 2016, eu estive lá em Toronto, no Canadá, apresentando os primeiros resultados do meu doutorado. E a Lilly tinha um stand, como tem todo ano lá, e naquele momento, esse stand da Lilly, no último dia do congresso, estava em festa, o pessoal servindo lá champanhe, petit foie, salgados, doces, né? Por quê? Porque o solanezumab tinha sido estudado por quase 10 anos, nós estávamos em julho de 16, em dezembro de 2016, ou seja, 5 meses depois, essa droga chegaria ao mercado. Já estava no final da fase 3, resumindo. Então, ela não ia curar, mas ela, como vocês podem estar percebendo aqui, o mecanismo de ação, ela é um anticorpo monoclonal que ia impedir e reduzir a formação da beta-amiloide 42, a fração 42 aminoácidos. O que aconteceu nesses 5 meses finais? É igual você, no jogo de futebol, elogiar o juiz faltando 1 minuto, 30 segundos. Não elogie, espera acabar o jogo, e tudo pode acontecer, né? Nos 5 meses que restavam para acabar essa pesquisa, nós tivemos resultados adversos dessa droga, inclusive com mortes, resultados que foram totalmente contrários ao que vinha acontecendo. Essa droga foi abortada, a pesquisa dela, agora está se retomando numa fase anterior, e a Lilly, conforme eu vou mostrar para vocês aí no slide lá na frente, devido a essa droga que foi abortada, ela perdeu 12,96 pontos, vamos colocar 13 pontos na Nasdaq. A Lilly quase quebrou por um remédio que não deu certo. Tal era a expectativa desse remédio chegar no mercado. Então, as novas drogas para Alzheimer, essas que vocês estão vendo aqui, são drogas como, por exemplo, eu vou destacar aqui, particularmente a que eu tenho grande esperança de todas que vocês estão vendo aí. É essa Advac 1 aqui, que é da Axon Neuroscience. É uma vacina que impede a tal ruim, porque a tal normal a gente precisa ter, como eu falei, pela questão do microtúbulo, mas a tal hiperfosforilada, essa vacina atacaria a tal hiperfosforilada. Essa vacina, em 2015, estava em fase 1. Especula-se que até 2024, 2025, ela chegue no mercado, se tudo der certo, se a pesquisa for até o final. Tá? Outras drogas, o que mais que a gente pode citar? Esse elebencestat, que é da Biogen, que ainda está no início, fase 2 em 2018, está muito precoce ainda. Nós temos o aducanumab da Biogen também. A Biogen é um laboratório que a gente não tem no Brasil ainda, está vindo para o Brasil agora a Biogen. Vai montar uma fábrica aqui. A Biogen trabalha muito com medicamento para sistema nervoso central. Os derivados canabinoides, ainda com resultados muito discretos, né?
eu fiz essa mesma palestra que eu estou dando para vocês, eu fiz ela na segunda-feira para uma outra universidade, e aí quando eu estava dando uma olhada no material, curiosamente eu recebi um artigo na segunda-feira, então essa alfa-1 adrenérgica agonist é uma droga que ainda não foi nem batizada com o nome ainda, mas é uma droga que promove melhora cognitiva. Ela não inibe a beta-42, aliás, a beta-secretase, nem a gama, e nem a tal hiperfosforilada, mas ela melhora a cognição da pessoa que tem a doença de Alzheimer. Então, olha aqui a Lili, ó. A Lili, por causa de uma droga que não deu certo, ela quase quebrou, quase faliu o laboratório. Veja, tal é a expectativa de um remédio para Alzheimer no mundo hoje. Bom, aqui são as drogas, são 440 moléculas que estão em estudo para Alzheimer hoje. A nossa ideia, pela própria experiência com pesquisa clínica, que a gente vê em outros estudos, é que a gente tenha pelo menos 5 ou 6 moléculas no final dessas 440, porque muitas vão ficar pelo caminho. Pesquisa clínica não é como pedir pastel na feira, eu quero um pastel de carne e sai na hora. Então, tomem cuidado quando alguém fala que a vacina para a Covid vai ter esse mês. Cuidado com isso, né? Pesquisa clínica não se faz assim. Pesquisa clínica você tem que investigar várias hipóteses, vários grupos, há vários condicionantes, e a mesma coisa vai acontecer aqui na doença de Alzheimer. Não vou ler essas 440 moléculas, mas vou passar depois aí para vocês, esses slides, se desejarem, via professora, eu deixo meus contatos, tá? Aqui os números de agentes que estão em fase 1, em fase 2, em fase 3. Recentemente, o presidente Barack Obama, no seu último ano de governo, ele prometeu um prêmio de $1 bilhão para o laboratório farmacêutico que descobrisse um medicamento para Alzheimer, $1 bilhão. Então, é a busca, né? E aí você tem outras abordagens, ginkgo biloba, você tem, além do ginkgo biloba, o ômega 3, você tem o resveratrol, que, né, é um resveratrol, uma molécula modificada, que a gente encontra na casca da uva e na casca da jabuticaba, que é esse PXT00864, que tem uma ação antioxidante, mas que não vai atuar nas enzimas, que é aquelas que eu citei. No começo desse ano, eu publiquei um estudo com uma aluna minha da pós-graduação sobre o uso da curcumina nano e sobre o resveratrol para impedir estresse oxidativo e para melhorar a condição de paciente com Alzheimer. Então, um estudo aí bem bacana, que depois posso mandar para vocês lerem. E aí, já finalizando, né, dentro do nosso tempo, as dicas que eu gosto de fazer para as pessoas, para vocês que são jovens, que estão numa fase onde preservar o cérebro é nesse momento. Não adianta fazer sudoku com 60 anos, não adianta fazer sudoku com 70 anos. Claro, a gente respeita o idoso hoje que faz sudoku com 70 anos, mas o resultado vai ser muito pequeno, perto dele não fazer sudoku agora, com 25, com 20, né? Com 30, sei lá. Mas ler coisas que saem fora do seu estudo, estudo farmacologia, estudo na enfermagem, estudo nutrição, vale alguma coisa que tire você vai formar novas conexões neuronais. Repita as tarefas que está aprendendo e aprenda coisas novas. Eu não tenho tempo, vai aprender a tocar violão, vai tocar piano, vai aprender um novo instrumento, vai fazer uma nova língua, vai fazer um curso de artesanato, barista. Isso é muito importante, turma. Eu não tenho tempo de eu falar aqui, eu falaria para vocês o que eu faço para melhorar o meu desempenho cerebral. Busque novas redes, avalie o que é essencial, né? Toda vez que eu leio essa frase, eu lembro do Freud, né? O Freud, Sigmund Freud, morreu em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial estava começando, indo para a Inglaterra, e ele disse uma frase célebre, né? No leito de morte, o Freud disse, né? É incrível como as pessoas buscam a vida inteira aquilo que elas não gostariam de ter, e quando elas encontram, elas ainda reclamam. Então, é incrível como as pessoas buscam a infelicidade a vida inteira, e quando elas encontram, elas reclamam. Então, é incrível como as pessoas trabalham no que não gostam, estudam no que não gostam, às vezes até casam com quem não gosta, namoram com quem não gosta, trabalham no que não gosta e ainda reclamam, falam, como eu sou infeliz. Então, o importante é você buscar as coisas que te dão prazer. Cultive as relações interpessoais, a amizade, descubra o que te dá prazer, durma bem. Putz, a fase REM é super importante, que seja, o ideal seria 8 horas, mas se você dormir 6 horas já está muito bom. Faça exercício, alimente-se com qualidade, não fume, né? Isso aqui é o nosso grupo de pesquisa, aqui é a minha supervisora do pós-doutorado, a professora Valéria Sazzoli, o professor Paulo Pardi, meu colega. Olha, se vocês um dia ouvirem falar que orientador de TCC, de mestrado, doutorado, pode ser amigo, é verdade. O Paulo Pardi me orientou no mestrado, doutorado, hoje é meu grande amigo, está junto comigo na pesquisa. Essa aqui é a nossa pesquisa de diagnóstico pela saliva. Recentemente, agora,
exatamente há um mês, né, fui entrevistado pelo Fantástico. Essa pesquisa tem tido uma conotação muito grande, nacional e internacional. O nosso projeto é um projeto muito grande, que a gente busca comprovar a viabilidade do diagnóstico de Alzheimer pela saliva, que poderia, então, antecipar em até 30 anos se a pessoa vai não ter Alzheimer, já que essas proteínas que eu acabei de citar para vocês, a tau e a beta-amiloide, elas começam a se acumular 30 anos antes da pessoa ter a doença. É isso, né? Um grande privilégio, muito obrigado pela oportunidade. Eu deixo aqui meu e-mail, gusfarma@hotmail.com, Gusfarma de Gustavo Farmacêutico, meu WhatsApp para vocês, meu Twitter, Facebook. Se vocês precisarem dessa apresentação, vocês podem me passar uma mensagem que eu mando para vocês pelo WhatsApp ou pelo e-mail, sem nenhum problema. E queria agradecer novamente a professora Carol aí pelo convite. Muito obrigado. Preferia estar aí em Curitiba, felizmente não estou. Mas muito obrigado e não sei se dá tempo para perguntas, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Olá, dá tempo sim da gente fazer perguntas. Eu queria Professor. Pode falar, Marcelo. Não, aqui é o seguinte, eu tenho na farmácia, o senhor falou que estuda sobre a rivastigmina, né, que é, no caso da Novartis ou Exelon. Eu atendi 2 clientes que eles fazem uso como prevenção. Será que isso tem realmente uma função preventiva? Não, nenhuma. A gente tem relatos de pessoas que estão fazendo isso porque elas, em algum tipo de Yahoo Responde, Wikipédia, blog da doutora Shirley Campos, essas coisas que tem, essas porcarias que tem na internet, então as pessoas... Quem faz isso é pessoas que acreditam também que o metilfenidato melhora a memória, que o estudante vai melhor na prova se ele tomar Ritalina. Então, são coisas de internet, sem chance. Beleza, obrigado, professor, valeu. Nada. Tem uma pergunta aqui, professor. Eu vou falando aqui que está no chat, daí deixa eu encontrar aqui. Vamos lá. Sobre canabidiol. É um assunto que eu gosto bastante, vamos ver se o professor consegue nos ajudar. Qual é a sua opinião sobre os derivados da cannabis, né, canabidiol ou até mesmo o THC, para o tratamento de Alzheimer? O doutor acha que isso vai ser promissor? Por mais que a gente sabe que ainda tem muito pouco estudos, né? Se você for colocar no clinical trials, não tem quase nada de canabidiol para o Alzheimer. Né? Tem para epilepsia, que está tendo um resultado assim fantástico. Eu estou cada vez mais admirada do resultado para epilepsia em crianças, mas ainda para Alzheimer não tem. Qual é a sua opinião? Olha, nós temos assim muita coisa sobre o uso em Parkinson, né? Em Alzheimer, os resultados que nós temos é para melhorar as questões cognitivas. É muito importante, eu falei tanto em cognição aqui, explicar que cognição, para que todo mundo entenda o que é cognição é aquilo que está relacionado com a capacidade de você relacionar com o meio que você vive. Cognição é a possibilidade de você ver alguma coisa e interpretar o que você está vendo, de você ouvir um som e entender o que você está ouvindo, de você articular uma frase e foneticamente você falar aquilo, de você adquirir novos conhecimentos, de você ter memória, aprendizado. O canabidiol, tanto o THC quanto o canabidiol, os dois em conjunto, não isoladamente, eles têm bons resultados para melhorar a cognição, mas eles não conseguem combater o processo fisiopatológico da doença, eles não conseguem combater a formação da beta-amiloide, nem da proteína tau. Então, eles seriam mais utilizados como neuroprotetor. Ainda que não dá para a gente cravar essa coisa da neuroproteção ainda, como a gente poderia falar, por exemplo, a curcumina está mais à frente, eu diria para você, como neuroprotetor. O canabidiol, ele está mais para o lado da questão cognitiva, não ainda para impedir o avanço da doença. Entendi. Posso fazer uma pergunta? Muito obrigada, doutor Gustavo, pela excelente palestra. Acho que a gente tem que agradecer a você por compartilhar todas essas informações. E eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, uma curiosidade. Hoje, existem testes genéticos ou algum biomarcador que detecta com segurança o futuro aparecimento do Alzheimer? Bom, o único teste genético que tem hoje, professora Luciane, é o teste para pessoas que tenham a doença de Alzheimer familiar, que é a DAF, que esse consegue dar o diagnóstico. É um teste que custa hoje por volta de R$6.000,
que se a pessoa apresentar os sintomas de Alzheimer antes dos 60 anos, é muito provável que ela tenha DAF. Esse é o teste que nós temos. Biomarcador, nós temos os biomarcadores, que é esse que a gente está investigando, que é a tau e a beta-amiloide. Recentemente, até que motivou essa reportagem no Fantástico, foi uma pesquisa do professor Oscar Hanson, da Universidade de Lund, que ele conseguiu identificar uma fração da tau que está relacionada com a formação do emaranhado neurofibrilar. Então, hoje a gente estuda biomarcador. Plaqueta, por exemplo. Se você olhar a contagem de plaqueta de uma pessoa com Alzheimer e de outra sem Alzheimer, tem alteração de plaqueta. B12, idem, hemoglobina, idem, mas não dá para fazer esse exame isolado e falar que ela tem Alzheimer. Então, o que a gente está buscando hoje, Luciane, é um biomarcador específico, que deve estar, provavelmente, eu digo aqui para vocês, na proteína tau. A beta-amiloide era a cereja do bolo, até 10 anos atrás. Agora, a beta-amiloide, ela já não tem tanta esperança nela, porque a gente começou a ver que tem muita gente que tem Alzheimer e não tem alteração de beta-amiloide. A tau, sim. Então, o biomarcador hoje é a proteína tau. Eu não sei se eu tirei a imagem, vocês estão me vendo? Se eu apaguei a imagem aqui da câmera? A gente está te vendo. Ah, tá bom. É que eu tirei a aula, eu queria saber se eu estava aparecendo aí para vocês. Assim, passou a foto. Realmente, a parte da proteína tau, eu vejo quando a gente vai fazer a inclusão de estudos em pacientes com Alzheimer, é o que nos ajuda, né, para ter pensando em metodologia científica, né, então é o que nós vemos, assim, e que é bem difícil incluir esses pacientes nos estudos com Alzheimer clínico, né, pelo menos é a experiência que eu tenho aqui no Instituto de Neurologia de Curitiba. Mas a gente vai conseguindo, aos poucos. Aí tem uma outra pergunta aqui. Qual é a sua opinião sobre o estudo de que bilinguismo atrasa os primeiros sinais da doença de Alzheimer? Você já ouviu falar? Já, sim. Inclusive, o Dom Paulo Evaristo Arnes é um exemplo, né? O que acontece? Quanto maior é o nível de intelectualidade, maior é a blindagem contra a doença. Só que quando a doença surge, ela pode surgir em estágios mais avançados. Então, exemplo, o que acontecia com o Dom Paulo Evaristo Arnes? O Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, foi inclusive candidato a ser papa, acho que todo mundo já ouviu falar no arcebispo Dom Paulo, ele morreu já há alguns anos, né? O Dom Paulo, ele falava, além do português, que o português é uma língua, né? Muita gente não aprendeu ainda, mas é uma língua. Ele falava castelhano, alemão, latim, inglês e francês. Então, quando ele esquecia uma frase, ele falava em outro idioma, ó que chato. Ele esquecia uma palavra, a pessoa com Alzheimer, com nível cognitivo baixo, que fala uma língua, ela não vai lembrar outra palavra. Talvez ela vai lembrar um sinônimo. Ele lembrava em alemão, ele falava em latim. Então, quando a doença veio, e esse estudo aí que você se referiu, ela vem avassaladora, né? Porque aí ela já vem no estágio mais avançado. Então, esse é o preço também. Você pode viver mais tempo, mas você vai ter esse impacto da chegada da doença, talvez de uma forma mais intensa. É uma pergunta muito interessante essa, muito boa. Aí temos mais uma pergunta. A maioria das perguntas aqui você já respondeu no decorrer da palestra. A última pergunta. O professor, é verdade que novos estudos apontam que o Alzheimer não afeta os neurônios colinérgicos e não existe a possibilidade de acometer uma infecção na microglia? Veja, são duas questões. A dos neurônios colinérgicos, não dá ainda para a gente dizer que não afete o neurônio colinérgico, porque o neurônio colinérgico está muito envolvido com a sinapse, e essas sinapses, as transmissões nervosas de aquisição de memória. Mas o que a gente pode dizer é que a ideia que se tinha dos neurônios colinérgicos, dos neurotransmissores colinérgicos, há 30 anos atrás, há 40 anos, 35, 40 anos, já não é mais a mesma hoje. Hoje já não dá para você dizer que o foco da doença está na acetilcolina. Embora as pessoas que hoje têm Alzheimer e começam a tomar donepezil, ou a rivastigmina, ou a galantamina, ou a memantina, elas têm uma melhora significativa, que é sentida. A questão do processo infeccioso vem sendo também abordada, inclusive com a questão do herpes, né, nas células gliais, mas pouco discutida. Assim, o que a gente vê muito em conferência, eu tenho ido nessas últimas 6 ou 7 anuais, a gente vê muita proteína tau. Esse evento que eu fui agora, que eu citei, dia 13 e 14 de fevereiro, chamou Tau Conference, só para ter uma ideia. Eles fizeram uma conferência só para falar de tau. Tinha 550 pesquisadores lá do mundo inteiro
só falando de tal, porque a beta-amiloide já está meio que indo para o banco de reserva, sabe? Mas a questão da hipótese colinérgica ainda não dá para cravar que 100% ela não tem nenhuma relação. Acho que é muito precoce ainda. Doutor Gustavo, licença. Eu justamente fiz esse tipo de pergunta porque a gente estava até fazendo um trabalho sobre o Alzheimer e eu comecei a pesquisar assim, em vários sites e coisa, e que foi aí que eu encontrei, né, o fato de, tipo assim, que tá novos estudos, né, que não foram ainda publicados, que há essa possibilidade que ele não afeta somente o sistema colinérgico, como essas células da micróglia, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, agora eu entendi um pouquinho melhor a sua pergunta, que não afeta somente, né? A gente diz que afeta só os colinérgicos. Mesmo. Agora eu entendi. Então, eu ratifico o que eu disse, mantenho o que eu disse, mas só adiciono que realmente não afeta só colinérgicos, né? Certamente não afeta só. Até porque, por exemplo, a questão de alteração psicótica, eu estou falando de núcleos da base, estou falando de estriado, de núcleo caudado, de zona nigrostriatal, estou falando de dopamina, né? D2 principalmente, né? Então aí já seria dopaminérgico. É bem procedente essa ideia que você trouxe. Na verdade, ele desencadeia vários outros fatores também, né? Como você chama? Dione. Não é a Dionne Warwick, não, né? Dionne Warwick. Não. A famosa cantora, muito boa, aliás. Mas o Dionne, veja... Pô, às vezes está disfarçado. Fala bem português, hein, Dionne? Mas veja bem, Dionne, o que a neurociência tem mostrado para nós é que o nosso sistema nervoso central, ele é realmente um sistema totalmente interdependente. Não tem como você dissociar a síntese de histamina, da dopamina, da norepinefrina, da acetilcolina, do glutamato. Cada vez a gente aprende... A depressão era entendida como um fenômeno relacionado só à serotonina, até há 30 anos atrás. De lá para cá, você começou a perceber que a dopamina tem interferências, hoje os antidepressivos duais. Então, eu tratava Parkinson há 30 anos só pensando em dopamina. Hoje você usa medicamentos que inibem anticolinérgicos, como biperideno, que interferem na dopamina também. Então, mudou muito, né? Acho que é o que você falou, há uma interferência em outros sistemas também, sem dúvida alguma. Ok, muito obrigada, doutor Gustavo, e parabéns pelo seu potencial. Obrigado. Posso perguntar também? Pode. Doutor Gustavo, parabéns, né, pela super palestra. Queria agradecer também em nome dos alunos da Unicesumar. E eu queria que, se você pudesse falar brevemente para a gente sobre o seu estudo com relação a esse possível marcador da saliva, que acho super legal, acho bastante interessante. Nós começamos esse estudo, professora Karina, em 2000, o estudo mesmo com a saliva foi em 2012, né? E aí nós envolvemos 120 idosos, 60 com e 60 sem. Aí nós avaliamos as proteínas na saliva e algumas outras proteínas inflamatórias no sangue. E quando nós fomos olhar os resultados, houve uma total compatibilidade da concentração da tal e da beta-amiloide na saliva de quem tinha e de quem não tinha. Então, houve assim não teve disparidades, que eu quero dizer. Aí, agora, no pós-doc, o que nós vamos fazer? Nós aumentamos o N para 180 pessoas e nós vamos também avaliar a saliva de jovens, para tentar ver como que é a concentração dessas proteínas no jovem. Então, é um estudo um pouco maior. E a gente vai avaliar outras proteínas inflamatórias no sangue também. Então, a ideia é tentar mostrar a viabilidade da saliva. A saliva, Karina e todos vocês, a Karina era um elemento, a saliva era um elemento que até 20 anos era desprezado. Saliva é processo digestivo, saliva não serve para nada. Hoje você faz diagnóstico de AIDS pela saliva, em 5 minutos você tem um resultado. Você faz diagnóstico de câncer de mama por proteômica na saliva. Então, a visão da saliva, saliva, cortisol, você olha cortisol na saliva, você pega a interleucina na saliva, 4, 6, 10, fator de necrose tumoral. Então, assim,
a gente começou a olhar isso. E é interessante, quando a gente começou a estudar saliva, nossa, vocês vão olhar saliva? O que vocês vão olhar na saliva, né? Então, a saliva é um elemento que futuramente vai ser mais ainda usado, né? Então, o estudo é esse, a gente espera concluir ele até o ano que vem. Fantástico. Obrigado. Acho que é até interessante comentar só que a questão hoje em dia se faz muito pelo líquor, né? Isso. A coleta. E é muito dolorido, né? O processo para o paciente é muito ruim. Então, eu achei fantástico a sua pesquisa, eu acho que vem muito a agregar e também a deixar mais palpável para o paciente conseguir fazer esse exame. Se a gente conseguir comprovar e desenvolver um protótipo, né, vai ser incrível mesmo, porque é o que você falou, o líquor é doloroso. Imagina você funcionar uma agulha aqui nas costas do idoso, sujeito à infecção, muitas vezes ele tem que ficar até, não internado, mas em observação, é caro, né, e então a saliva é uma saída que a gente encontrou, que a gente vislumbrou, e tem hoje acho que 4 ou 5 estudos no mundo de saliva. Quando a gente começou era só o nosso. Então hoje tem muitos grupos, né? Tem 4 ou 5 grupos estudando saliva. Então eu espero que a gente consiga assim, aumentar essa possibilidade, porque a gente já mostrou que é viável. Aí, em 2016 a gente publicou o trabalho, eu apresentei ele nesses congressos. Então há viabilidade. Agora talvez a gente tenha que desenvolver um método para explorar melhor essa saliva, para extrair melhor, é o que a gente está fazendo agora, né? Mas é muito bacana, assim. Deixa eu ver. Eu acho que... Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o professor Gustavo? Oi, professor. Oi. A respeito do que o senhor falou sobre nível de vitamina B e plaquetas. Tipo, as pessoas que são bariátricas, então elas têm que ter um cuidado maior, então, com a questão de não adquirirem Alzheimer? Não, boa pergunta também, boa pergunta. Não, é o seguinte, pessoas bariátricas e pessoas e idosos, o idoso por uma questão de redução da superfície de absorção, principalmente no intestino, e os bariátricos, por também redução de superfície de absorção, eles vão absorver menos vitaminas e nutrientes. A vitamina B12, no idoso, o déficit de B12, ele leva ao que a gente chama de declínio cognitivo leve, ou MCI, né, Mild Cognitive Impairment, que não é Alzheimer. É que a doença de Alzheimer tem declínio cognitivo leve também. Então, assim, o sintoma é o mesmo, mas não significa que tenha. Então, se a pessoa, por exemplo, tem baixo nível de B12, porque ela é bariátrica, ela pode ter queda de cognição, muito semelhante a uma pessoa com Alzheimer, mas não significa que ela vai ter Alzheimer por ter pouca B12. Entendeu? É muito importante a gente frisar isso, que são coisas é como você dizer o seguinte, o idoso que usa muito benzodiazepínico, que é comum, o idoso tomar benzodiazepínico, o que ele vai ter? Ele vai ter queda cognitiva, porque o uso de benzodiazepínico por um período extensivo, ele leva à redução da cognição. Diazepam, lorazepam, todos esses remédios que tem aí. Mas ele não vai ter Alzheimer porque ele toma benzodiazepínico. Ele vai ter declínio cognitivo porque ele toma benzodiazepínico, que é semelhante ao que tem na doença de Alzheimer. Entendi, obrigado. Então quer dizer que se a pessoa repor a B12, se ela fizer a reposição, ela consegue, como se diz, como é a palavra certa? Ela consegue mudar o quadro, é isso? Sim, consegue. Se ela fizer uma boa reposição de B12, você vai perceber que esses medicamentos para essas vitaminas que tem para idoso, aí Fármato, Centro, Silver, etc., tem B12 ali, porque agora, como eu falei, é o tal do... Eu não tenho relação com o meu laboratório, tá? Mas recentemente a Danone, ela lançou aqui no Brasil um produto que tem uma alta concentração de B12 também, e outros aminoácidos, né? Não o Solvenide, já existia o Solvenade, né? O Solvenide, agora estão lançando um outro produto, porque a B12 tem essa capacidade mesmo de melhorar a cognição, a vitamina B12. Beleza, obrigado. De nada. Então, eu acho que a gente encerra a nossa brilhante palestra. Agradeço, professor Gustavo, mais uma vez a sua presença aqui, que eu tenho certeza que engrandeceu a nossa semana acadêmica. Tenho certeza que os alunos aprenderam, né, como os professores também aprenderam contigo.
Muito obrigada por disponibilizar seu tempo para compartilhar o seu conhecimento. Eu agradeço muito, Caroline, todos vocês aí que tiveram paciência. Espero poder voltar numa outra vez, quando vocês precisarem, vai ser um grande prazer. Deixei aí meus contatos para depois o pessoal, se precisar do slide, alguma outra informação. E a nossa missão aqui é essa mesmo. Então, deixo um grande abraço a todos e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Até. Professor, muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Dione. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Daqui a pouco, às 9 horas, a gente se encontra novamente para a próxima palestra, tá, gente? Eu coloquei o link no chat e também tem lá na bio da nossa página. Ok, prof. Até. Daqui a pouco, então. Até pouco.